Hoje nós vamos analisar a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Mas antes do texto, nós sabemos que Jesus gosta de ensinar fazendo comparações. As próprias parábolas são comparações com situações cotidianas, situações da realidade das pessoas. Então, Jesus faz aqui uma comparação entre dois homens. Vamos ver. Jesus contou a seguinte parábola para aquelas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Ou seja, Jesus contou essa parábola para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, que confiavam na sua bondade, que confiavam na sua justiça, que confiam nos seus méritos, que confiam na sua capacidade de alcançar e de conquistar e de conseguir e de serem bons por si mesmos. Foi para esses que Jesus contou essa parábola. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu. O fariseu era um mestre da lei, era aquela pessoa que tem conhecimento da lei, que segue a lei, que cumpre a lei, que teoricamente não teria do que ser acusado. E o outro, publicano, ou cobrador de impostos. O publicano era aquela pessoa que era considerada pelo povo inimigo do povo e cúmplice do Estado, do governo, porque ele trabalhava para o governo para cobrar os altos impostos do povo. Então o povo via os publicanos como um inimigo, como uma pessoa ruim, como alguém que não era confiável, como um traidor, digamos assim. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, então nós vemos que o fariseu escolheu ficar na posição de pé, decidiu orar em pé. Os fariseus oravam assim, eles tinham esse costume de orar em pé, eles se julgavam dignos de estarem nessa posição, em pé, na presença de Deus, principalmente para orar. O fariseu orava da seguinte forma: eu te agradeço, Deus. Ele começa agradecendo, mas ele agradece pelo quê? Vemos em seguida. Porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. Então o fariseu falou o seguinte: obrigada, Deus, porque eu não sou pecador, eu não sou desonesto e eu não sou adúltero, como as demais pessoas. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E essa foi a oração do fariseu, agradecendo a Deus por não ser como as outras pessoas pecadoras, desonestas, adúlteras e nem como aquele publicano. Mas ele falou: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, era alguém que seguia a lei, que teoricamente não tinha do que ser acusado. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. O cobrador escolheu ficar longe, tomando certa distância. Não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Então nós vemos que o publicano, cobrador de impostos, tinha muitíssima reverência com o templo, muitíssima reverência para com Deus e escolheu ficar numa posição muito diferente da do fariseu. Ficou à distância, não tinha coragem nem sequer de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Somente isso o publicano falou, nada mais. Então Jesus fala o seguinte: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aí está a lição que Jesus nos ensina. Aquele que confia em si mesmo, aquele que se vê
santo, perfeito. Você pode ser, não tem problema com isso. Mas se você se vê melhor do que as outras pessoas por causa daquilo que você faz, eis aí um problema, porque Jesus falou o seguinte: quando você fizer tudo o que você tem que fazer, aí você pode se considerar um servo inútil, porque você está fazendo a sua obrigação. Então, não pense que merece méritos, não pense que merece glória. Humilhe-se. Se humilhe para que você seja exaltado, como o publicano com certeza será, porque se humilhou diante de Deus. Então, nós vemos aqui que é melhor se humilhar para ser exaltado do que se exaltar para ser humilhado e chegar até a passar vergonha. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita cada dia mais compreender a palavra dele com muita clareza, para que possamos crescer na graça e no conhecimento.